Você já percebeu, meus irmãos, como nós vivemos tentando entender o futuro? Nós construímos muitas vezes a nossa vida nessa ideia, buscando esse entendimento, o que vai ser daqui para frente. É incrível como nós, os seres humanos, carregamos essa inquietação dentro do peito. O que será que vai acontecer amanhã? O que será que vai acontecer na quarta-feira, além da festa na casa da Luciana, que a gente já sabe que vai ter? A gente só vai levar a boca, Luciana. Esse é o presente. Mas nós pensamos, meus irmãos, em muitas coisas sobre o futuro. Como será daqui a 2, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Muitas vezes ficamos nos perguntando o que vai ser da nossa vida daqui a X tempo. O que vai ser, o que vai acontecer comigo se eu tomar essa direção? O que vai acontecer comigo se eu for por esse caminho? Como vai ficar o mundo daqui a Y anos? Como isso vai estar? Como isso vai acontecer? Eu acredito que aqueles que nasceram em 1950, 55, olhando hoje para a tecnologia, para o celular, devem ficar assim: meu Deus, eu nunca imaginava que eu poderia falar com alguém de outro país instantaneamente, muito rápido. Porque naquele tempo não tinha essa perspectiva. E cada vez nós olhamos para a tecnologia, ficamos assustados até com o poder. Hoje a inteligência artificial, assim, meu Deus, é um vídeo, aí a gente fica na dúvida, é ou não é a pessoa? Então existem muitas dúvidas. E muitas vezes o que nos intriga é que quando nós olhamos ao redor, olhamos para esse mundo, nós encontramos um lugar violento, um lugar confuso, um lugar que traz medos, um lugar que traz incertezas. E com isso fica uma pergunta: o que vai ser da minha vida? Com tanta violência, com tantas incertezas, e essa pergunta, como vai ficar a minha vida, ela vai crescendo. Parece que quando os dias vão passando, mais essa pergunta fica em nossa mente: o que vai ser da minha vida? Mas, meus irmãos, se antes das previsões humanas, da análise política, social ou econômica, o próprio Deus já tivesse revelado para nós o rumo final da história. Veja, meus irmãos, eu não disse um palpite de Deus, eu não disse uma teoria de Deus, mas eu disse uma revelação de Deus que é segura, firme e nos dá segurança. Muitas vezes, meus irmãos, o que nós fazemos é olhar para o ponto referencial errado. Nós olhamos para a referência errada. Muitas vezes os nossos olhos estão no caos desse mundo, em vez de olhar para aquilo que Deus já nos deu como resposta, como solução para as nossas vidas. Existe uma visão transformadora que vai conduzir a uma vida de esperança. Eu vou compartilhar com você aqui essa visão. Eu espero que ela traga esperança, mas ao mesmo tempo ela traga confronto e correção para onde você está olhando e tendo o seu ponto referencial. Abre a sua Bíblia em Isaías 2, capítulo 2. O verso será de número 1, versículo 1 até o versículo 5. Isaías 2, capítulo 2, verso 1 até o verso 5. Você achou? Fica de pé no seu lugar. Vamos ler a palavra do Senhor. A versão que eu leio é a mesma que está sendo projetada, é a Nova Almeida atualizada. Se você consegue, você acompanha na sua versão, mas talvez se você não consegue, acompanhe aqui junto na tela. Diz assim a palavra de Deus: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para eles afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo
exemplo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Essa palavra que é viva, eficaz, transforma. E é por ela, ó Deus, que nós estamos aqui, cremos na Tua palavra como absoluta, temos a certeza que é a palavra do Senhor. E nesse momento, Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos dê sabedoria, conhecimento, para que possamos, ó Deus, aplicar essa palavra em nossa vida e para o nosso tempo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Meus irmãos, essa visão ela nasce dentro de um contexto complicado. Era um contexto político, econômico, social e principalmente religioso muito turbulento. Nos tempos de Isaías, a ascensão do Império Assírio ela era esmagadora. A prosperidade fez com que o povo amolecesse e fosse gerado em seu meio uma falsa segurança. A religião em Judá, ela estava corrompida, apesar de que eles mantinham o seu ritual de culto no templo. Mas a religião ela era vazia de justiça e santidade. E nesse período estava acontecendo algo muito estranho àquilo que o povo tinha aprendido do Senhor. O povo estava caindo no pecado da idolatria. O povo estava se envolvendo em um sincretismo religioso. E é com esse pano de fundo que Isaías tem uma visão. Uma visão, meus irmãos, que apresenta a boa nova. Apresenta não uma Jerusalém decadente dos seus dias, não aquilo que ele estava vivendo naquele tempo, mas essa visão vai apresentar uma Sião exaltada por Deus. Essa visão ela não apresenta uma nação buscando alianças humanas, mas vai apresentar as nações buscando a palavra do Senhor. Essa visão não vai apresentar uma guerra, mas vai apresentar uma paz perfeita. Não trevas espirituais, mas como o profeta diz, uma nação que deve andar na luz do Senhor. Ao apresentar esse conteúdo, ao apresentar essa visão, nós podemos nos encher de esperança. Meus irmãos, a visão de Isaías 2, de 1 a 5, é como se Deus estivesse dizendo ao povo: ei, povo, fica calmo porque eu sei de todas as coisas. Acalma o seu coração. Se voltem para mim, tenham esperança. É como se Deus estivesse dizendo ao povo: ei, acorda, tem esperança, eu estou no controle da história. E pode ficar a pergunta: se Deus ele revela o futuro na sua palavra, como essa visão de Isaías 2, ela pode transformar o meu hoje? Como essa visão de Isaías 2, ela pode transformar o meu presente? A visão, meus irmãos, revelada em Isaías 2, de 1 a 5, não é algo distante, mas nós podemos entender metaforicamente como uma peça de 3 atos. Nós vamos falar aqui sobre três atos de Deus agindo e mostrando na história como é que Ele age, como é que Ele faz. E o primeiro ato, meus irmãos, é como se Deus ele abrisse a cortina e mostrasse o futuro glorioso do seu povo. Pode passar a comunicação isso? O segundo ato, nós percebemos a reação do mundo a essa cena, a essa visão, a essa revelação. E mostramos e vamos ver a consequência, que é o povo buscando a instrução do Senhor. E no terceiro ato, nós vamos ver o profeta nos fazendo um convite direto e nos chamando a uma ação, a fazer alguma coisa.
Vamos ler essa frase juntos, está dando para ver? Vamos lá. O futuro glorioso, a busca pela instrução e o chamado à ação. Amém? Por isso, meus irmãos, glória a Deus. O primeiro ato dessa visão nós encontramos nos 2 primeiros capítulos, a revelação sobre o futuro. Nós olhamos para esses primeiros capítulos e percebemos Deus mostrando para onde a história está caminhando. O texto começa trazendo uma informação muito importante. O texto vai dizer que a palavra que em visão veio a Isaías. Existem alguns pontos interessantes aqui que eu quero destacar. Primeiro, palavra mais visão. Meus irmãos, não foi uma ideia de uma devocional que Isaías fez. Não foi algo que saiu do próprio Isaías. Não foi um sentimento religioso, mas foi a palavra de Deus que se apresentou ao profeta como uma visão. Um outro ponto interessante é a autoria e a autoridade. O texto faz questão de dizer que a visão veio a Isaías, filho de Amós. E essa palavra vai prender, vai ancorar o profeta na história. Vai trazer o profeta para esse tempo específico. Um momento de pressão, um momento de turbulência política, econômica e religiosa e espiritual de Judá. Mas o texto também vai dizer a respeito de quem é a visão, sobre a quem se refere essa visão. O texto vai dizer que é a respeito de Judá e Jerusalém. Meus irmãos, o foco imediato é o povo da aliança, o reino de Judá, com destaque para Jerusalém e Sião. Ao mesmo tempo, podemos perceber que é a partir de Jerusalém, começa em Jerusalém, mas Deus ele tem um plano que vai alcançar todas as nações. E graças a Deus, nós fomos alcançados por essa visão. Então, antes de falar sobre o futuro, o profeta Isaías, ele deixa bem claro que quem está falando é o Senhor, por meio do profeta, sobre Judá e Jerusalém. E essas informações, meus irmãos, elas trazem o peso do futuro e mostra, nos dá esperança, nos enche de alegria, porque aponta e nos mostra que tudo está nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Mas a partir do verso 2, começa a revelação em si. O profeta diz, nos últimos dias. Essa expressão, nos últimos dias, ela é uma expressão escatológica, muito forte. É como se Isaías estivesse dizendo, Deus já revelou o fim da história. Pastor Billy Graham tem uma frase, vou parafrasear que eu não me lembro exatamente como é que é, mas ele diz em uma das suas pregações, fiquem tranquilos, o final da história será glorioso para aqueles que pertencem ao Senhor. Meus irmãos, existe um fim que já foi planejado. Existe um alvo que já foi definido. Existe um futuro que já nos foi garantido. Deus está levantando o profeta para dizer que os últimos dias não serão definidos pelos impérios, mas por aquilo que Deus vai fazer. O verso 2 continua dizendo que o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. Deus está mostrando uma Sião futura, não uma Sião humilhada pelos seus pecados, mas uma Sião exaltada pela graça soberana de Deus. O verso 2 também vai apontar para uma outra coisa interessante e que deve despertar a nossa atenção. Vai dizer que é para esse monte, esse alto monte, que as nações vão afluir. O texto vai dizer, e para ele afluirão todas as nações. E afluirão, meus irmãos, dá a ideia de fluir como um rio. É como se os rios subissem o monte e não descessem. Por isso que eu disse que é de chamar a atenção. Alguém já viu um rio subindo? O curso do rio, meus irmãos, é ele descer. Ele não tem a força
A gravidade vai trazer o rio para baixo. Você não vai ver um rio subindo um monte. Você vai ver a cascata, né, descendo bonito, as cachoeiras, né? Você vai perceber o rio descendo. Então essa ironia do profeta em dizer que os povos as nações vão subir esse monte. Essa ironia, ela é entendida pelos comentaristas como uma maneira poética de mostrar uma atração espiritual. Os povos estão atraídos pelo Senhor. É impossível não olhar para a cruz, não olhar para esse memorial que nós vamos celebrar daqui a pouco e não lembrar que era para você, era para mim, era para nós estarmos cravados naquela cruz. A visão de Isaías, meus irmãos, não fala apenas da restauração de Israel, mas ela aponta para as nações inteiras convergindo para Deus. O futuro não é um segredo de Deus. Ele já mostrou para onde tudo caminha. Mas é bem verdade, meus irmãos, que quando nós abrimos o noticiário, vemos guerras, crises econômicas, escândalos políticos, mudanças culturais. E se tentarmos de alguma forma prever o futuro, olhando para os noticiários, com certeza nós iremos sentir medo, ansiedade, pessimismo. Não vamos mais ter prazer na vida, porque realmente, se você olhar o noticiário, você não sai de casa. Onde eu moro é perigoso. Onde não está perigoso, meu irmão? Talvez se você for para Urca, talvez seja o lugar que menos tem assalto, mas tem. Menos tem, mas tem. Eu quero convidar você nessa manhã a ter esperança. E para isso, eu convido você nessa hora a pensar em um aeroporto. Foi legal o Lucas estar aqui, nosso sargento. Não é isso? Olha lá, Lucas. Fala assim, Lucas. No final todo mundo vai falar com ele. Feliz de ter você aqui, meu irmão. Mas pensa num aeroporto. Existe um controlador de voo e ele tem um papel importantíssimo na aviação. E aqui faz toda... É muito interessante você olhar o referencial, para onde você está olhando, para onde nós estamos olhando. As pessoas no aeroporto estão lá embaixo, observando o quê? Os aviões. As turbinas ligadas, um barulho ensurdecedor, mas muito agradável, né? Para quem está viajando a passeio. Aquele barulho. E nós estamos totalmente limitados, olhando só esses aviões, taxiando, passando, fazendo barulho. Mas existe o controlador de voo, esse está numa cabine e ele tem um painel completo, com todas as rotas, com todos os movimentos daqueles aviões e principalmente com todos os destinos finais. Meus irmãos, Isaías 2 é como se Deus estivesse abrindo para nós a sua tela da torre de controle da história do mundo e dissesse: olha, não é a Síria, não é Babilônia, não é Roma, não é nenhum império moderno, não é o presidente do Brasil, não são os deputados, não é o STF que vai dar o destino final da sua e da minha vida. É Deus dizendo para cada um de nós: olha, eu vou exaltar o lugar da minha presença, eu vou atrair as nações, o fim da história está nas minhas mãos. Meus irmãos, nós precisamos crer nessa verdade, precisamos ter esperança. Não podemos viver, o mundo está assim. Precisamos ter esperança, porque nós sabemos o final da história. A revelação do futuro não vem da televisão, não vem da internet, mas vem da palavra de Deus. Se Deus já revelou para onde a história está indo, você e eu, nós precisamos parar de viver como se o futuro estivesse nas mãos de homens. Creia, descanse,
reorganize a sua vida à luz daquilo que Deus já revelou. Mude o ponto referencial da sua vista. Não fique olhando para esses problemas, para o caos do mundo. Olha para o Senhor, aquele que revelou, já nos deu o destino final da história. Vamos avançar. O verso 3 e o verso 4 vão abrir o segundo ato dessa peça metafórica. É a busca pela instrução. Meus irmãos, o verso 3 e o verso 4 vai trazer para nós um pedaço dessa visão do profeta Isaías. Ele começa dizendo no verso 3: muitos povos virão e dirão: venham, subamos. Como eu disse, meus irmãos, em Judá havia idolatria, havia formalismo religioso, havia autoconfiança espiritual. O povo da aliança estava se afastando do Senhor. E a visão apresenta as nações correndo para Deus, desejando subir ao seu monte para aprender. Isaías, meus irmãos, ele está denunciando naquele tempo que enquanto o povo da aliança estava cada vez mais se afastando e frio, existiam povos de todas as partes do mundo desejando aquilo que o povo da aliança estava desprezando. Os povos têm um desejo. O texto vai dizer que eles estão subindo ao monte do Senhor para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. A cena aqui, meus irmãos, é de um discipulado. Povos sobem para serem ensinados, mas eles não querem só curtir a experiência de um ensino. Eles não querem apenas desfrutar da parte teórica, da teoria, não. Eles querem andar. Eles querem ter um estilo de vida que agrade o Senhor. Além de aprender do Senhor, aprender os seus ensinamentos, eles querem andar no caminho do Senhor. E logo na sequência, vem a explicação desse movimento, deles subindo para aprender e andar com o Senhor. Vai dizer: porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A vocação de Israel em Êxodo 19, como reino de sacerdotes, encontra aqui um desdobramento escatológico. É um povo que recebe a missão de serem instrutores, ou seja, um povo que vive e transmite os caminhos do Senhor. O verso 4, o texto vai dizer que Deus julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Esse trecho, meus irmãos, traz mais uma verdade, de que Deus é quem vai julgar os povos. Não sou eu, não são vocês, não são os tribunais. Aquele que vai julgar os povos é o Senhor. E isso deve nos trazer esperança. Esse julgar, meus irmãos, tem um sentido, a ideia de estabelecer justiça nos relacionamentos, para que disputas sejam resolvidas. Que no contexto de Isaías, existiam guerras constantes, alianças erradas, traições, derramamento de sangue. E o texto vai dizer que aqueles que desejam ser ensinados e desejam caminhar com o Senhor, olha o que a palavra vai dizer no verso 4: estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. É interessante, meus irmãos, observar a lógica invertida de poder. Aquilo que antes era construído e usado para matar, para ferir, passa a ser investido em vida. O texto vai dizer que as espadas, aquilo que você usava para atacar, para ferir os povos vizinhos em guerra, elas serão transformadas em lâminas de arado. Ou seja, vai transformar. Você não ataca mais, mas você vai começar a plantar.
vai começar a edificar, vai começar a construir na vida do outro. O texto vai dizer que as lanças se transformarão em foices. Ou seja, aquilo que tinha para matar, para ferir, vai se transformar em um instrumento, em uma ferramenta para colheita. Então, aquilo que eu fazia de ruim, eu vou agora plantar coisas boas. E aquilo que eu atacava e feria, agora eu vou usar para colher. Meus irmãos, quando nós somos transformados pelo Senhor, tudo muda em nós. Aquilo que era usado para matar, agora é usado para gerar vida. Percebe junto comigo a linha apresentada na visão. As nações buscam por instrução e pelo desejo de caminhar com o Senhor. Deus é quem julga as nações, julga e corrige as nações. A palavra do Senhor, ela altera a ética, a cultura, a economia e também a forma de se relacionar. E ela vai concluir dizendo que surge um mundo em que a paz, ela não é um acordo fraco, mas é fruto da submissão à revelação de Deus. Porque quando Deus nos revela Jesus Cristo, Ele, novamente, Cristo nos dá a paz que excede todo entendimento e a paz que nós temos agora com o Senhor. Mas também essa paz, ela é exalada nos nossos relacionamentos. Meus irmãos, diante disso, a palavra nos ensina a buscar o caminho do Senhor e andar nas suas verdades, andar na sua vereda. Precisamos deixar que a palavra de Deus redefina as nossas ferramentas. Porque quando Deus instrui, até as espadas viram lâminas e as lanças viram foices. Isso nos ensina que se existe algo em mim que não agrada o Senhor, precisa ser mudado. Se antes eu usava a minha língua para ferir e ofender as pessoas, agora ela se torna um instrumento de edificação. Se o orgulho era a minha arma, o meu instrumento na vida, esse precisa ser quebrado e dar lugar à humildade. Se os meus recursos sustentavam a minha vaidade, agora os meus recursos se tornam uma ferramenta de serviço ao Senhor. Meus irmãos, é necessário uma mudança. Quando nós buscamos a instrução do Senhor, é certo que Ele vai nos corrigir, direcionar e transformar. Agora nós vamos ao terceiro e último ato. A chamada à ação. O chamado para viver na luz do Senhor. Meus irmãos, a visão futura apresentada pelo profeta Isaías precisava naquele tempo, e aplicando para nós ainda em nosso tempo, uma resposta agora. O verso conclui a lógica da visão que foi dada a partir do verso 2 até o 4. O profeta faz um convite, ele vai dizer: venham, ó casa de Jacó. E existe um detalhe muito interessante que nos chama a atenção. Enquanto as demais nações estão subindo voluntariamente ao monte do Senhor para buscar o ensino, o conhecimento e andar com o Senhor, o povo da aliança precisa ser convocado pelo profeta. As nações dizem: venham, subamos. Isaías precisa dizer ao povo: venha vocês também, ó casa de Jacó. Isso evidencia algumas coisas, meus irmãos. As nações estão motivadas pela revelação do Senhor. Já o povo da aliança, Judá, está acomodada, fria, longe, distante. E esse contraste ecoa Isaías capítulo 1. Vemos ali denúncia de pecado, idolatria, injustiça, culto vazio, uma cidade infiel, uma cidade cheia de sangue, corrupção moral e espiritual. Ou seja, a casa de Jacó não está andando na luz, mas está andando nas trevas. É por isso que vem a visão: olha, andem na luz. É por isso, meus irmãos, que Isaías faz esse apelo à casa de Jacó: olha, voltem-se para Deus, povo.
E o convite para o povo é para que ande na luz do Senhor. A luz, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela revela verdade, pureza, uma revelação, um caminho, presença de Deus. Em Isaías, luz está ligada ao próprio Deus. Isaías 9:2 vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ao convidar o povo a andar na luz, Isaías reforça: vocês não estão andando. Se eu estou convidando vocês para andar na luz, vocês precisam andar na luz e não ficar andando nas trevas. E os versículos seguintes, se você for um pouco curioso, depois do culto, você vai ler Isaías 2, de 6 até 22. E você vai ver que o povo não atendeu à convocação do profeta. O povo viveu deliberadamente no pecado. Meus irmãos, é como se uma pessoa no meio de uma estrada escura acendesse uma lanterna. Eu não sei se você já fez esse experimento. Eu sempre, quando vou aplicar e ensinar sobre isso, eu falo da estrada. Quando você está pegando uma estrada que é muito escura, e eu já fiz essa brincadeira com Priscila e ela fica apavorada. Eu apago todas as luzes do carro e você não enxerga nada. Mas eu convido você a imaginar uma pessoa no meio dessa estrada escura, toda esburacada a estrada, e a pessoa está andando, caindo nos buracos. E aí ela tem uma lanterna poderosa, e ela acende essa lanterna, e ela olha o caminho e fala: agora eu estou enxergando o caminho. Mas não, quero andar com a lanterna não, vou desligar, vou continuar andando no escuro. E essa pessoa desliga a lanterna, continua andando no escuro, continua tropeçando nos buracos, continua caindo, se arranhando, se machucando. Meus irmãos, é assim que muita gente vive espiritualmente. A luz está disponível, a revelação já foi dada, a palavra que ilumina, a palavra de Deus é o que ilumina o caminho, mas a pessoa insiste em caminhar nas sombras. A visão de Isaías 2, de 1 a 4, é como uma luz forte que Deus acende no fim da estrada. E o verso 5 é Deus dizendo: agora venham, caminhem nessa luz. O convite é para andar na luz, e esse convite tem alguns significados. Andar na luz, meus irmãos, significa abandonar pecados guardados lá no escuro do nosso coração, que a gente bota atrás assim para ninguém ver. Andar na luz significa confessar esses pecados. Andar na luz significa mudar a rota, ajuste de caráter, viver o discipulado e, principalmente, inegociável, se submeter à palavra do Senhor. O convite para andar na luz exige uma vida prática. Pastor, como eu posso andar na luz? Quando você perdoa, você está andando na luz. Quando você fala a verdade, você está andando na luz. Quando você renuncia o pecado, os prazeres da carne, você está andando na luz. Quando você trata a sua família com amor e com temor do Senhor, você está andando na luz. Deixa a luz do Senhor definir os seus passos, as suas decisões e o seu caráter. Ande na luz do Senhor. Meus irmãos, é como que Isaías 2, de 1 a 5, apontasse diretamente para Cristo. E quando nós olhamos Isaías 2, de 1 a 5, nós vemos o cumprimento em Cristo. A palavra de Deus em Lucas 2,32 vai dizer que Jesus é a luz para a revelação aos gentios. Os povos aqui eram gentios. As nações de Isaías 2 eram gentios. E Jesus é a luz aos gentios.
Jesus é quem ensina a palavra e ordena que façamos o mesmo. Mateus 28, de 18 a 20. O monte do templo do Senhor aponta para Cristo e para o povo que está nele. A lei que sai de Sião aponta para os ensinamentos de Jesus Cristo. A luz do Senhor é plenamente revelada em Jesus, a luz do mundo, e andar na luz é andar com Cristo, em comunhão com Ele. O que Isaías viu como visão, nós enxergamos em Cristo como a realidade inaugurada. Meus irmãos, Jesus é a luz do mundo e Ele deseja iluminar a sua vida. Você não precisa mais viver na escuridão. Deus já revelou o futuro, Ele já mostrou o caminho, Ele já te chamou para andar com Ele. Jesus Cristo é a luz que vai iluminar e transformar a sua e a minha vida. Feche seus olhos. Isaías 2:5, há um convite: andemos na luz do Senhor. E eu dei alguns exemplos do que é andar na luz do Senhor. Mas eu não posso deixar esse momento tão reflexivo passar sem te fazer uma pergunta principal da sua vida. E ela não vale $1 milhão. Ela vale a vida eterna, que é muito mais preciosa. Se hoje você anda na escuridão, o Senhor está te convocando a andar na luz. E para isso Ele envia o seu Filho para vir a esse mundo, morrendo, morte de cruz, ressuscitando e nos dando a vida eterna por meio dele. E é preciso entregar o seu coração, o seu ser ao Senhor. Se você ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo, eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje, agora. Entregando o seu coração para Jesus, entregando a sua vida para Jesus. Há alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém que não tomou ainda a sua decisão e hoje deseja tomar a decisão de entregar o controle da sua vida para Cristo e deseja fazer isso essa manhã. Levante uma das mãos, eu quero orar por você. Eu não vou me demorar, mas eu preciso saber se você hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador dela. Há alguém? Levanta sua mão bem alto, eu quero orar por você. Não? Deus abençoe. Pode abaixar a mão, Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, sabendo que esse é quem nos tira das trevas e nos traz para a luz? Há mais alguém que deseja entregar? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você estava longe e hoje deseja voltar para o Senhor, essa é a sua oportunidade também. Se você se desviou do caminho, andou por outros caminhos, saiba que o Senhor está de braços abertos para receber você. Jesus hoje Ele não te chama pelos seus pecados e pelos seus erros, mas Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo seu nome. E Ele te dá perdão. Ele te dá transformação. Ele te dá libertação. Alguém que deseja voltar para Jesus, que estava longe e hoje deseja retornar para Jesus? Levanta sua mão também, eu quero orar por você. Não, vou perguntar a última vez pela manhã. Se você quer voltar para Jesus ou se você
quer entregar a sua vida para Ele ainda nessa manhã, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Não? Vou chamar Eliette, irmã Eliette, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Irmã Eliette entregou sua vida para Jesus. Alguém a ajude, por favor, irmã Mirtes, obrigado. Não há promessa de moleza quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, mas há esperança. A esperança de que no final de tudo nós estaremos junto do Senhor. Deus é um Deus de novos começos, novas oportunidades, novas chances. E nessa manhã Ele te deu essa nova chance. E a irmã entendeu. E como é bom perceber que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor lança todos os nossos erros e falhas no mar do esquecimento. Ele não se lembra. Ele não te chama pelo seu pecado, pelo seu erro. Ele te chama pelo nome. E nesse momento, minha irmã Eliette, a sua igreja, a igreja está orando pela sua vida. Vou pedir você para ficar de pé, estender as suas mãos para cá. Nós vamos interceder pela sua vida. Uma intercessão de gratidão, minha irmã. Porque a palavra vai dizer que quando um arrependido, quando alguém se arrepende, há festa no céu. E se houve arrependimento no seu coração e confissão que Jesus é o seu Senhor e Salvador, o céu hoje está celebrando. Estamos em festa junto com o céu. Vamos orar. Deus, nós rendemos graças ao Teu nome. Nesse momento te agradecemos, porque houve salvação nesse lugar. A Tua palavra, que é viva, eficaz, que transforma, ela entrou no coração da irmã Eliette. E hoje ela teve a convicção de que a pecadora estava desviada, afastada do Senhor. Mas hoje ela fez um voto, um compromisso de voltar a andar com o Senhor. Ah, Pai, olha para a vida da Eliette. O Senhor sabe das suas dores, das suas lutas, dos seus medos, das incertezas que a cercam. Ah, Pai, dá o Teu refrigério, passa o Teu bálsamo, que ela possa, ó Deus, encontrar a paz verdadeira no Senhor e todo o seu coração seja acalmado pela Tua doce e suave presença. Senhor, como igreja, nós pedimos força, direção, sabedoria, para que continuemos caminhando com a irmã Eliette e que a cada dia ela firme os seus passos com Jesus e nós possamos contribuir com isso de alguma forma. Que ela possa, Deus, olhar a cada dia da sua vida e perceber que é Jesus Cristo e mais nada. Mesmo diante das mais terríveis dores e lutas, ela possa perceber que é Jesus e mais ninguém. Assim nós oramos, Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar no seu lugar.